Olá, boa tarde. É com prazer que a Coordenadoria de Apoio à Educação Básica, ligada à Pró-Reitoria de Extensão, dá início hoje a mais um curso da equipe multidisciplinar de assessoria e secretarias municipais de educação do Estado do Paraná, contemplando o eixo da matemática, hoje, dia 6 de maio, em que nós comemoramos o Dia Nacional da Matemática. O nosso trabalho terá a parceria também dos eixos de educação especial e tecnológico. O título da nossa formação refere-se aos números e as operações, aspectos significativos para o ensino e aprendizagem na pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental. Esse curso tem como objetivos discutir os aspectos teóricos metodológicos que estão relacionados ao ensino do eixo números e operações presentes na Base Nacional Comum Curricular e nas diretrizes curriculares do Paraná, bem como refletir sobre os conhecimentos matemáticos necessários ao professor para o trabalho com esse eixo em sala de aula. E aqui eu destaco que o conhecimento matemático necessário ao professor, discutido durante essa formação, está pautado em pesquisas e também em referenciais teóricos que retratam o ensino da matemática e a construção e consolidação do conhecimento matemático pelas crianças. E faz uma relação entre essas pesquisas e a prática de sala de aula, ou seja, a gente vai procurar também fazer menção aos materiais e às atividades que são propostas, tanto em livros didáticos quanto em sequências didáticas, e que permeiam o eixo números e operações a serem encaminhadas e conduzidas pelo professor em sala de aula, ok? Compartilhando esse terceiro objetivo, que é um objetivo a ser discutido pelo eixo educação especial, a gente tem como premissa aqui fazer algumas discussões sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças com relação à matemática, tendo como premissa os aspectos psicoeducacionais. E aqui a gente vai ter uma parceria, então, como eu acabei de falar, com o eixo da educação especial. E também o último objetivo, que seria refletir a respeito do uso das tecnologias no ensino da matemática, vai ser também uma parceria com o eixo tecnológico, em que nós vamos discutir de que maneira essas tecnologias podem, nos auxiliar na construção desses conhecimentos matemáticos em sala de aula, tá? E desmistificar algumas ideias que permeiam a questão das tecnologias e do ensino de matemática, ok? Bom, para trabalhar com vocês durante esses dias, nesses encontros, nós temos aí um hall de professores, dentre os quais hoje a gente vai ter uma fala com a professora doutora Leila Pessoa da Costa, da Universidade Estadual de Maringá, campus sede do Departamento de Teoria e Prática da Educação. Depois, a gente vai fazer um bate-papo meu com vocês. Eu sou a professora Sandra Regina D'Antônio, do Departamento de Matemática e atual coordenadora da CAI, também da UEM campus sede. Aí a gente vai ter uma conversa com a professora doutora Nelma Escarbosa, que é da Unifatesc, do Colegiado de Pedagogia, e também com a professora Graciosa Nunes Veloso, que é da Escola Superior de Educação de Lisboa, professora aposentada da Escola Superior de Educação de Lisboa, em Portugal, mas que ainda tem uma prática, uma vivência de pesquisa e estudo, tanto com os aspectos que relacionam o processo de ensino, quanto a formação docente, envolvendo aí as questões relacionadas à matemática, tá? E que vai estar trabalhando com vocês um pouquinho dos conhecimentos necessários para o professor, envolvendo o conceito de frações. Depois a gente vai ter, então, a fala do professor Fernando Wolff Mendonça, que é da Universidade Estadual de Maringá, no campus Cianorte, do curso de Pedagogia, em que vai ser tratado, então, os aspectos psicopedagógicos, sobre a questão das dificuldades apresentadas pelas crianças com relação à matemática, e aí a gente vai ter, então, a discussão sobre
a tecnologia e a matemática, que vai ser ali tratada pela professora doutora Luciana Andréa Fondazzi Martimigliani e o professor doutor Daniel Kikuchi, do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Maringá, que fazem parte do eixo tecnológico. Eu peço para vocês que vocês se atentem às datas dos encontros, né? E também descrevo aqui que, apesar de a gente fazer menção dos temas relacionando ali as fases, né, em que esses temas vão ser tratados, há uma linha de pensamento estruturada desde a pré-escola até o quinto ano. Então, eu peço para que vocês participem de todas essas formações para a gente ter a completude ou o entendimento desse conceito de números e operações desde a idade pré-escolar até o quinto ano, né? Perpassando também a questão das dificuldades de aprendizagem, né, com a matemática, dentro dos aspectos psicoeducacionais e do uso das tecnologias, ok? Bom, a gente precisa lembrar que para nós aqui, a ideia é desmistificar a questão de uma matemática difícil, uma matemática inacessível, uma matemática cheia de regras e de surpresas, que é, de fato, uma matemática memorizável e pouco compreensiva. E a gente pensa que o ensino da matemática deve ser inquietante, levar a criança a uma construção de conhecimento, a elaboração de pensamentos maiores, né, com relação aos conceitos matemáticos, e também a compreensão de como a matemática se relaciona com o seu mundo e o seu dia a dia. Por isso que eu trago aí para vocês essa frase, né, que a educação e o ensino são as mais poderosas armas que nós podemos usar para mudar o mundo, que foi dita por Nelson Mandela. Por quê? Porque nós acreditamos que quando a gente pensa em uma matemática que não é uma matemática apenas escolar, mas uma matemática que tem por premissa fazer com que a criança compreenda, a partir dos conceitos aprendidos no ambiente escolar, o mundo que a rodeia, a gente pode tornar as pessoas muito mais reflexivas, e pensantes frente às questões que nós temos vivenciados, né? Um exemplo disso são as questões relacionadas à própria pandemia, né? Então, que o curso possa trazer para vocês esse novo pensar a respeito da matemática de uma maneira amplificada. Essa é a nossa intenção, ok? Eu desejo a todos vocês uma excelente formação, né? A gente vai sempre estar à disposição ali para responder as perguntas que vão ser colocadas por vocês no chat. Não fiquem à vontade para perguntar, nós estaremos muito felizes em poder auxiliá-los da forma como da forma que melhor a gente pode acolher aí esses questionamentos e responder. E desde já a gente agradece a presença e a participação de cada um de vocês. Uma boa formação a todos e fiquem atentos sempre ao chat, onde a gente vai colocar ali o formulário de presença para que vocês preencham, também uma avaliação dos encontros para que a gente possa melhor delinear as nossas formações e os nossos encontros subsequentes, ok? Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Leila Pessoa da Costa, eu sou professora do Departamento de Teoria e Prática da Educação. Estou aqui, junto com outros colegas, para falar um pouco sobre números de operações. E mais especificamente hoje, nós vamos falar sobre a pré-escola. Eu vou, então, compartilhar com vocês um material para que possamos iniciar, então, a nossa conversa. Gostaria primeiro de dizer, né, que, obviamente, o tempo que nós temos, então, nós vamos fazer um apanhado geral, né, sobre algumas questões que, mais especificamente, vão falar aí sobre o número e operações. Eu espero que vocês estejam vendo. Então, o tema, né, são os aspectos significativos para o ensino e aprendizagem na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, hoje, nós vamos falar sobre a pré-escola. E a primeira pergunta que nos cabe é: como ensinar números para os nossos alunos da pré-escola?
né? Uma coisa que a gente precisa ter claro é que este conhecimento matemático, ele vai estar presente no dia a dia das nossas crianças, né? Porque os números fazem parte, né, desse dia a dia. E, obviamente, as crianças, quando vêm para a escola, elas já vêm com um certo conhecimento, né, sobre os números, né? As crianças muito pequenas, uma coisa que a gente pode ter claro é que é o ambiente que vai ajudar a gente a explorar esses conceitos matemáticos, né? Então, temos aí algumas figuras, né, de oportunidades, né, que essas crianças têm e convivem no dia a dia para trabalhar com conceitos matemáticos. Não só matemáticos, mas outros também, né? Mas, para isso, nós precisamos ter claro que todos os alunos aprendem, né, matemática, mas todos os nossos alunos precisam aprender com compreensão essa matemática. E o que é aprender com compreensão? Primeiro é ela aprender, né, aplicando determinados procedimentos, né, procedimentos que são pertinentes à área da matemática, né. É preciso também que ela consiga conceituar, né, e que ela entenda os processos para fazer o quê? Para poder resolver problemas, para poder se comunicar e para poder usar esses conhecimentos em contextos variados, né? Para isso, nós precisamos, então, trabalhar, né, com as crianças algumas noções antes de chegar à aprendizagem dos números, né? Elas precisam ter algumas noções, como, por exemplo, de grande e pequeno, de maior e menor, de grosso e fino, de curto e comprido, de alto e baixo, de largo e estreito, de perto e longe, leve e pesado, vazio e cheio, e ainda, de mais, de menos, de muito e pouco, igual e diferente, dentro e fora, começo, meio e fim, antes, agora e depois, cedo e tarde, dia e noite, ontem, hoje e amanhã, devagar e depressa, aberto e fechado, em cima e embaixo, direita e esquerda, primeiro, último e entre, na frente e atrás, ao lado, para frente, para trás, para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ganhar e perder, aumentar, diminuir, né? Essas são algumas noções que o Lorenzato diz serem necessárias que as crianças da pré-escola desenvolvam. Obviamente que elas já vêm, né, desde o início da sua escolarização, desde lá da educação infantil, desenvolvendo alguns desses conceitos, mas também é preciso lembrar que ela traz algum desses conceitos já introjetados, já adquiridos, né, no seu processo de interação social, desde o seu ambiente familiar e nas relações que ela estabeleceu fora da escola, né? Muito bem. Eu trouxe para vocês um quadro também, que é um quadro que vai mostrar, né, que para a criança poder aprender um número, ela precisa, entre outras, né, de ter a noção de número e noção de contagem. Ela precisa aprender sobre classificação, sobre ordinalidade, cardinalidade, ela precisa aprender a classificar por quantidade, precisa também seriar, ela precisa, dentro da contagem, ser capaz de fazer agrupamentos e trocas, ser capaz de registrar esses agrupamentos, né? Ela precisa também aprender a sequência dos números naturais, para trabalhar também antecessor, sucessor, no sistema de numeração, né? Trabalhar com as transformações aditivas, né? O que é mais um, né? Como é que ela vai fazendo essa inclusão de classe, para compreender o sistema de numeração decimal. E, por fim, começar o aprendizado nas técnicas operatórias. Então, veja que para ela chegar, né, nos algoritmos, que é o que um foco grande, né, do ensino de matemática nos anos iniciais, ela tem todo um processo e uma trajetória, né, para a qual a pré-escola e os anos iniciais vão auxiliar nesse processo, né? Então, o que é que as crianças precisam aprender sobre os números? Eu vou falar especificamente da pré-escola, né? E aí a gente tem os demais conhecimentos matemáticos. A gente precisa trabalhar com operações não matemáticas. Quais seriam elas, né? A seriação, a classificação,
a ordenação, a cardinalidade, a ordinalidade, qual é o primeiro, qual é o último, né? Quantos tem em cada um, né? E transformações não matemáticas, né? Sejam elas tanto aditivas como multiplicativas, né? Que são coisas que as crianças vão aprendendo no cotidiano. Em relação aos números, ela precisa ter uma noção de números que nós vamos falar mais lá para frente, né? Essa noção de número também se alia à questão da contagem, né? O primeiro, que existe uma ordem nesses números e a correspondência também dessa ordem à quantidade, né? A cardinalidade e a ordinalidade, vai fazer agrupamentos e trocas, vai trabalhar com o registro, vai trabalhar com o sistema de numeração. Então, na pré-escola, são essas coisas que nós, professores, vamos explorar com os nossos alunos e garantir que ele tenha essas estruturas mentais muito bem desenvolvidas. E a gente tem outros conhecimentos matemáticos que não fazem parte, né, desse nosso projeto aqui, né, que é, por exemplo, as transformações aditivas, a questão da proporcionalidade, a questão da estatística descritiva e a exploração do espaço físico, né? Então, assim, o que nós vamos trabalhar são essa nossa primeira parte aqui, que são as operações, né, matemáticas, não matemáticas e algumas mais ligadas aos números mesmo, certo? Então, continuando, eu queria primeiro, antes de nós iniciarmos, né, nos aprofundarmos nessas habilidades, que vocês observassem o seguinte vídeo de algumas crianças. E eu vou pedir para que vocês prestem atenção, ele é um vídeo bem curtinho, ele é um vídeo em inglês, mas tem a tradução embaixo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem, por gentileza, colocar no chat, tá? Então, vamos começar aqui novamente. Olá, então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, e é um vídeo que eu vou estar apresentando para vocês, para que a gente possa observar um pouco mais como é que as crianças pensam. Então, observando o vídeo, eu acho que fica um pouco mais interessante para vocês poderem perceber. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's taller. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there's in that glass? They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because this is skinny doesn't mean it doesn't have the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice. Okay, you ready? Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away? It's like far away than that. It's like bigger.
came with the graham crackers, and we're going to share them between me and you, okay? Okay. Do you think that we shared those fairly? No, why not? You have some. Well, what if we try this? Okay, can I put this one right there? Now is it fair? Yeah, why is it fair now? Muito bem, o que nós pudemos observar é que há diferentes tipos, né, de respostas que as crianças deram a essas questões que a professora fez, né, que a professora ou que a pesquisadora lá estava fazendo. Muitos de vocês e muitas de vocês já devem ter feito o curso de psicopedagogia, né, e obviamente vocês já observaram que essas são as provas piagetianas, né, e as provas piagetianas, elas, na verdade, trazem um pouco, né, elas vão mostrar para a gente como é que essas crianças pensam, né? Então, essas estruturas de pensamentos que as crianças já foram adquirindo, né, durante esse período. Muito bem, o que nós sabemos, né? Nós sabemos que as crianças, né, e podemos observar pelo vídeo, que as crianças não apresentam, como é que fala? Elas não agem, né, como os adultos. Então, quando nós observamos, né, a situação que apresentamos, essas situações que foram mostradas para vocês a respeito da resposta das crianças, uma das coisas que nós observamos, né, e que podemos afirmar, é que as crianças não raciocinam como os adultos, né? E é só de uma forma gradual e progressivamente que elas vão se inserindo nas regras, nos valores e nos símbolos do mundo formal. Não é uma coisa que acontece espontaneamente, né? É preciso de tempo e é preciso de todo um amadurecimento. Obviamente que muitos de vocês já fizeram o curso de psicopedagogia clínica, né? E um dos testes que nós vimos aí, né, são alguns testes que foram elaborados por Piaget para poder identificar o conhecimento que essas crianças têm, né, sobre determinadas estruturas de pensamento, né? Qual é a evolução delas em termos de classificação, seriação, né? E isso ficou claro ali no vídeo que nós vimos, né? Então, o que nós também sabemos é que não podemos fazer uma criança aprender essas estruturas de pensamento, né? Porque ela precisa de todo um processo, né, de assimilação. Processo esse, né, que de acordo com o Piaget, o sujeito precisa agir sobre os objetos, transformar, deslocar, ligar, combinar, dissociar e reuni-los novamente para poder compreender, para poder fazer com que essas estruturas de pensamento possam ser amadurecidas, né? E isso ocorre de que forma? Através da experimentação e através da interação social. E a pré-escola é um espaço muito propício para que essas coisas possam acontecer. Ainda falando sobre essa questão do conhecimento, é preciso a gente lembrar que há diferentes tipos de conhecimento, né? Piaget vai falar que há um conhecimento que é social, né? Que são essas informações que o meio exterior, né, dá ao sujeito, né? Ele não é descoberto nem é inventado pela criança. Por exemplo, saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é avô, é tio, né? Então, isso é o que a gente fala que é um conhecimento social, das relações com as quais ela faz parte. E há um conhecimento que é físico, né? É um conhecimento que vem dessa realidade exterior, né? Que os objetos vão mostrando para ela, né? Então, esses objetos é a fonte desse conhecimento exterior, e a partir desses objetos ela vai abstraindo determinadas propriedades, né? Que é o que a gente chama de abstração empírica, né? Então, ela sabe que aquilo é um círculo, ela sabe que aquilo é vermelho, ela sabe que aquilo é grosso, que aquilo está perto, que aquilo está longe, né? É este conhecimento que ela vai tendo.
Mas é a partir disso que ela precisa ter uma abstração reflexiva para se apropriar do conhecimento que chamamos de lógico-matemático, né? A criança, ela vai criar e introduzir relações entre esses diferentes objetos, que é o que a gente chama do conhecimento lógico-matemático. Vai associar o numeral à quantidade, ela vai observar que um determinado objeto, ele pode ser grande, mas ele pode ser fino, ele além de grande e fino, ele pode ter uma determinada cor, ele pode ser quente ou frio. Então, são essas relações que a criança vai estabelecer a partir deste conhecimento físico que vai propiciar que ela se aproprie do conhecimento lógico-matemático, que é o conhecimento lógico-matemático. Por exemplo, a criança, ela pode saber o nome dos números, mas ela não compreende esse conceito, né? É o que a gente chama de conhecimento social. Quando, por exemplo, a criança sabe dizer que ela tem 2 anos, ela sabe contar 1, 2 e já, então ela sabe essa sequência, mas ela ainda não compreende este conceito. Ou ainda, ela pode identificar, né, uma determinada forma como sendo um número, o 4, o 0, ou pode até saber qual é o 4, qual é o 0. Mas ela ainda não compreende esse conceito, ela não associa este numeral à quantidade, né? Ela pode muitas vezes não saber o nome do número, mas ela consegue compreender essa quantificação, né? Isso é o que a gente chama de conhecimento lógico-matemático. Sobre as estruturas de pensamento, para que a criança consiga atingir, né, o senso numérico, né, ou conhecimento de números, ou operar numericamente, ela precisa, né, desenvolver o que nós chamamos de seriação, ela precisa desenvolver a classificação, que são estruturas de pensamento, a conservação, a correspondência, a comparação, a sequenciação, a inclusão, o senso numérico, né? Então, o que nós sabemos sobre essas estruturas de pensamento? Nós vamos nos deter aqui um pouco sobre a seriação, a classificação, a conservação e vamos falar um pouco sobre o senso numérico, que são importantes de serem desenvolvidas nessa faixa etária. Muito bem. De acordo com Simmons, né, ele vai dizer que o conhecimento lógico-matemático ele é constituído através da ação, a partir das relações que essa criança vai criar entre os objetos. A partir dessas relações, ela vai criando outras relações e assim sucessivamente, né? Essas relações, elas vão pouco a pouco sendo incorporadas, né? E elas não são mais esquecidas, porque elas vão fazer parte daquilo que a gente chama da estruturação do sujeito, né? Da estrutura de pensamento do sujeito. E qual é o nosso papel? Vamos lembrar o que Vygotsky fala, né? Que toda criança, né, que nós temos um nível de desenvolvimento real e um nível de desenvolvimento potencial. Entre esses dois níveis, há o que ele denominou de nível de desenvolvimento proximal. O que é o nível de desenvolvimento real? É aquilo que a criança sabe ou que ela consegue executar determinadas tarefas, porque ela já conquistou determinadas habilidades, determinadas estruturas de pensamento, que já estão amadurecidas e ela é capaz de realizá-las sozinha, né? E aí ela tem um outro nível de desenvolvimento potencial, que é a capacidade, a partir daquilo que ela tem, a capacidade que ela tem de se desenvolver um pouco mais, que ela vai aprendendo o quê? Com outros sujeitos ou com sujeitos mais experientes, a partir do quê? De um processo de mediação. Esse processo de mediação, ele vai ocorrer no que nós denominamos, no que o Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal, né? Essa zona é onde estão aquelas funções que ainda não amadureceram. Ela tem o potencial de vir a ser, né? Estão ainda em processo de maturação, né? São funções, né, que ainda estão em estado embrionário e que elas vão amadurecer como? A partir do papel do professor como mediador, ou o professor ou os alunos. Como é que, mais especificamente, né, o professor pode atuar como mediador? Ele pode ser um mediador provocando um conflito, né, sobre determinadas questões que os alunos apresentam, sobre determinadas formas, né, de pensar ou de organizar, e o professor vai lá e elabora uma atividade para que aquela resposta
resposta que a criança está dando para aquela situação, nesta nova proposição não é possível ser aplicada. Então, ela vai ter que buscar uma outra forma de justificar aquilo que ela está fazendo, né? Ele pode também propiciar recursos, né? Colocar à disposição materiais, proposições, que vão fazer com que a criança possa pensar sobre determinados objetos ou sobre aí um conhecimento. Nesse sentido, ele vai ser um estimulador, né? Ele também vai ser um argumentador, né? E vai também questionar os nossos alunos, né? Então, é preciso ter claro qual a importância do papel do professor nesse contexto todo. O aluno, ele traz um conhecimento que é um conhecimento que está no nível de desenvolvimento real. É aquilo que ele aprendeu no seu cotidiano, é aquilo que ele aprendeu a partir das suas vivências, seja ela dentro da escola ou fora da escola. O professor precisa identificar, né, o que é que esse aluno sabe, que é o que a gente fala da importância da avaliação diagnóstica, para que ele possa fazer uma série de proposições que provoquem o desenvolvimento, né? E aí ele vai atuar no que o Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal, né? Então, nós pegamos, então, o nosso primeiro item, lá vamos falar sobre a conservação, né? Sobre a conservação de quantidades discretas ou contínuas, o que nós compreendemos que seja isso, né? Conservar é a criança compreender que uma determinada quantidade, ela vai permanecer a mesma, ainda que a sua disposição espacial possa ser modificada, que é o princípio da invariância. E é também a criança, posteriormente, conseguir compreender que ela pode ter 4 bonecas, ou ela pode ter 4 balas, e que, independente de serem bonecas ou balas, a quantidade é 4, né? Então, lembra lá no vídeo que nós vimos, a criança que eles estão fazendo sobre quantidades contínuas, que é o caso do líquido, né? Então, eu tenho o líquido em 2 copos, a hora que eu mudo o formato, né, uma das crianças não consegue, ela acredita que por conta da organização espacial, que é um vasilhame mais estreito e mais alto, né, ela tem mais líquido, não percebendo que é a mesma quantidade, que mudou apenas de lugar, o que já é percebido pela segunda criança que nós observamos, né? Então, essa conservação de quantidade, ela é um conceito lógico, ela não é um conceito numérico, né? Mas que eu preciso ter desenvolvido para conseguir compreender o conceito numérico, né? As crianças precisam compreender esse princípio antes de chegarem ao conceito de número. E aí, então, o que nós podemos fazer, né, para ela? Primeiro, propiciar recursos. Que tipo de recursos eu posso propiciar para as minhas crianças desenvolverem essa estrutura? Brincadeiras com brinquedos que podem mudar de forma, como, por exemplo, massinha, areia, aquela areia cinética, ou areia mesmo, argila, diferentes tipos de líquidos, né? Que além de melhorar a coordenação motora das crianças, elas vão ajudar as crianças a formarem esses conceitos iniciais de conservação, né? Eu posso também trabalhar com conjuntos de medidas, né, de cores diferentes, formatos diferentes, vasilhames que tenham a mesma capacidade, mas que sejam de formas diferentes, né, para mostrar que é possível manter a mesma quantidade, mas que elas podem estar em formatos diferenciados, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, é comum que as crianças pequenas, quando você dá para ela uma moeda de R$1, né, ou você mostra para ela 2 moedas de 25 centavos, ela queira trocar de R$1 pelas 2 de 25, né, porque visualmente é uma quantidade maior, né, são 2 ao invés de uma, né, e é isso, né, que essas crianças que ainda não desenvolveram essa estrutura, né, conseguem analisar só um aspecto desse objeto. Então, esse conjunto de medidas, né, pode ser, assim, recipientes também de formas, né, e capacidades diferentes, né, pode ser também fichas de cores diferentes, né, que vocês vão trazendo. Eu trouxe aqui uma ilustração de aquelas colheres medidoras ou aqueles potes medidores, né, que todos têm capacidade de uma xícara, né, mas pode ser em formatos diferentes. Isso ajuda bastante as crianças a poderem perceber. Também se percebe isso através de vasilhames, né, de
com sucatas que cabem lá 500 ml, e aí você pode, por exemplo, colocar areia numa garrafa de 500 ml, e depois colocar isso num baldinho, né, e ela perceber que o formato é diferente, mas tem a mesma capacidade. E aí basta só eu colocar esses objetos, né, ou propiciar esses recursos para a criança? Não, eu preciso questionar a criança, né? Eu preciso primeiro observar o que é que ela vai fazer com aquele material que eu estou dando, né? E dependendo da manipulação que ela faz, eu posso fazer a seguinte pergunta, né? Você precisou de mais massinha ou mais líquido, né, para preencher esse recipiente do que você precisou nesse, né? Por quê? Né? Se você colocar essa mesma quantidade em outro recipiente, você acha que vai caber, que vai sobrar, que vai faltar? Né? Se com a mesma quantidade de massa você fizer uma bolinha ou uma cobrinha, você terá mais massa. Né? Quando a gente dá 2 tubos de massa e aí a gente transforma um em bolinha, perguntar se continua tendo a mesma quantidade. Né? Então, assim, são várias manipulações que eu posso trabalhar com a criança, ou individualmente, ou posso trabalhar coletivamente. Se eu tiver com todos, numa brincadeira, por exemplo, num tanque de areia, posso levar diferentes objetos e depois que as crianças brincaram, obviamente, né, deixamos que elas explorassem aquilo lá, a gente fazer algumas questões a partir de objetos que deixamos lá para elas preencherem com o material que estiverem brincando na hora. Né? A gente também pode criar uma situação específica para isso, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo que está lá no material da Leonardo, é um material que também está nas referências de vocês, né? Vocês podem distribuir as crianças em diferentes grupos, né? Então, vamos lá colocar em 4 grupos. Cada grupo vai receber copinhos descartáveis de tamanhos diferentes. Um grupo vai receber copinhos de 50 ml, outros de 180, outros de 250 e outros de 400, né? Aí cada grupo vai receber apenas copinhos de um tamanho. Aí o professor pergunta para as crianças, né? Todos os copos são iguais? Né? Eles vão dizer que não. Então, por que eles não são iguais, né? Qual é o maior? Como é que você sabe que esse copo é maior? Qual é o menor? Como é que vocês sabem que esse copo é o menor? Então, o professor também vai ouvindo o que as crianças dizem e a partir daquilo que as crianças vão trazendo as informações, o professor pode ir questionando, perguntando por quê, como é que ele sabe, né? Essas perguntas vão fazer com que as crianças percebam que existem diferenças entre os copos, né? Que é esse o objetivo, que elas percebam que existem diferenças, mas não só diferenças, que elas consigam também perceber que a capacidade de cada um dos copos é diferente, né? Aí o professor vai ter 4 jarras com a mesma quantidade de água, né? E vai apresentar jarras às crianças e vai perguntar, todas têm a mesma quantidade de água? Sim, todas têm a mesma quantidade. Como é que vocês sabem isso? E aí vamos ver que resposta eles dão. Se necessário, deixe que elas coloquem uma jarra ao lado da outra para elas se certificarem dessa quantidade. Lembra do menininho lá do nosso vídeo? Ele ficou lá olhando, até que ele percebeu que era o mesmo, né? Então, peça para que elas distribuam a água entre os copos, né? A água que está lá naquela jarra, e aí, lógico que cada grupo está lá com seus copos diferentes, né? E aí depois peça para que elas coloquem todos numa mesa só. Então, veja aqui, né? Nós temos aqui de um grupo, aqui do outro, aqui de outro, né? Peça que elas observem, né? A quantidade de copos que há em uma mesa, né? Quantos copos eles utilizaram para poder verter toda a água que estava na jarra, né? E assim que todos observarem, você vai fazendo perguntas, né? Onde é que tem mais copos? Por que será que tem mais copos? Né? Onde que tem menos copos? Por que tem menos copos? Quantos copos tem de cada tamanho? Né? Onde tem mais água? Por que vocês acham que ali tem mais água? Confronte também as respostas dos diferentes grupos, né? Peça para que justifique, não é só dizer o quê, mas também que ele possa justificar. Você pode ter 2 respostas diferentes, né? E então vamos ver a plausibilidade dessas justificativas, né? Ou ainda, quantas jarras foram usadas para encher cada copo, né? As jarras possuem uma quantidade diferente de água?
né? Como é que vocês sabem? Porque veja que eles vão começar a questionar a quantidade de água que tinha lá na jarra, né? Então, a gente pode afirmar que a quantidade de água era igual para todos? Por quê? Caso as crianças ainda não consigam perceber que a quantidade de água era a mesma para todo mundo, né? Peça para que voltem todos os copinhos, né? Toda a água que estão nos copinhos para a jarra, confronte novamente para ver se as jarras têm a mesma quantidade de água e pergunta: todas as jarras têm a mesma quantidade? Como é que vocês sabem isso? Então, se nós colocássemos novamente nos copos, onde deveria ter mais água? Por quê? Né? Por meio dessas questões, talvez não é que ela vai perceber, ela consiga perceber, né, que a quantidade de água não vai depender do tamanho do copo, né? Ela vai permanecer a mesma quantidade de água que tinha em todas as jarras. O fato é que quanto menor o copo, menor será a sua capacidade de armazenamento, e por isso vai precisar de mais copos, e vice-versa, né? Óbvio que uma só vez, né, que nós vamos fazer esse trabalho com a conservação, né, ou só uma atividade, não vai ser possível que a criança consiga, né, desenvolver essa estrutura lógica. Nós precisamos lembrar do seguinte, né, uma mesma atividade, ela vai desenvolver N habilidades ou estruturas de pensamento. Essa, por exemplo, da conservação de líquidos, nós também estamos trabalhando a comparação, né? Mas o nosso foco não é a comparação, é a conservação. Mas eu também estou trabalhando a habilidade de comparação. Então, uma mesma atividade, ela vai trabalhar diferentes habilidades e estruturas de pensamento. E uma única estrutura de pensamento, eu preciso de várias atividades para poder desenvolvê-la. Por quê? Porque nem todas as crianças aprendem no mesmo ritmo e nem todas as crianças aprendem da mesma forma. É por isso que o professor tem que oportunizar diferentes situações para que essa criança consiga desenvolver, né? Então, às vezes a gente fica preocupado em trazer muitas atividades, em trazer atividades novas, sem ter muito claro o que é que a gente quer explorar com aquela atividade ou com aquela tarefa. Então, é preciso ter clareza que, às vezes, uma mesma tarefa, né, apresentada em momentos diferentes, vai produzir resultados diferentes. Né? Muito bem. Uma outra estrutura é a estrutura de seriação. O que seria, então, a seriação? De acordo com a Camille, ela é a capacidade que nós temos de organizar os objetos de acordo com uma dimensão quantificada, né, com base nas suas propriedades. Então, eu observo qual é a propriedade daqueles objetos e consigo organizar aqueles objetos de acordo com uma determinada dimensão. Para seriar, é importante, então, que o sujeito estabeleça relações entre o elemento de uma série, né? Então, veja que nós estamos falando numa série. E a seriação, ela vai trabalhar com a diferença entre esses elementos. O que nós podemos fazer, né? Propor recursos, materiais de diferentes tamanhos, diferentes espessuras, diferentes alturas, aspereza, e aí uma infinidade de outros atributos. Então, eu posso trabalhar com materiais que sejam finos e materiais até chegar numa determinada espessura que seja mais grossa. Posso trabalhar, ter um material que vai desde o menor até o maior. Né? E materiais com diferentes quantidades de objetos para serem seriados. Eu posso trabalhar, por exemplo, com 3 tamanhos de bastonetes pequenos, bastonetes médios e bastonetes grandes, né? Mas posso também fazer com que esse grupo de bastonetes tenham 10 elementos, né? Cada um com a mesma diferença entre si. Óbvio que quando a criança é menor, ela vai trabalhar com uma quantidade menor de elementos e conforme essa criança vai se desenvolvendo, a quantidade de elementos vai ficando cada vez maior. E aí eu posso propor atividades também, né? Eu posso, por exemplo, organizar os alunos por altura, posso trabalhar com a sala toda, posso trabalhar com 3 alunos, depois 4 alunos, com 5 alunos, né? Posso organizar os sapatos, né? Posso organizar os lápis,
posso organizar os livros pelo seu tamanho, pela sua espessura, né? Então, vai depender do material que vocês tenham, da criatividade que vocês têm para poder trabalhar. Eu posso ter diferentes espessuras, posso ter diferentes larguras, posso ter diferentes tamanhos, posso ter diferentes pesos, e por aí uma infinidade de outros recursos. E aí eu trouxe para vocês, por exemplo, né, esse material, que é um material de madeira, então eu posso ter lá cubinhos, né, de várias alturas, eu posso ter bastonetes, eu posso ter o outro que são pequenininhos, que são de determinadas, de diferentes espessuras, né. Então são materiais que eu posso também confeccionar com sucata, né, para que as crianças possam trabalhar. Posso pegar copinhos e colocar, fazer um trabalho com peso mais leve, ou mais pesado, e um médio, né? Então, coisas que vocês exploram, que vocês também observem que seja do interesse das crianças, né? Materiais que sejam atraentes para elas, o que em alguns grupos não é interessante, em outros grupos ele é bastante explorado. Isso vai depender do conhecimento que o professor tem, dos interesses dos seus alunos, né, e do desenvolvimento deles, para, inclusive, pensar qual é o tamanho da série que ele vai trabalhar. Aqui eu trouxe também alguns exemplos de materiais, né, para trabalhar a seriação. Esses daqui são figuras, né, então é só pequeno, médio e grande. Aí eu tenho aqui os lápis, né, que são lápis mais finos, até lápis mais grossos. Tem um outro material aqui, que são cilindros de diferentes alturas, né, de diferentes espessuras também. Aí eu tenho um material que é um material de figuras, né, então figuras geométricas, eu tenho lá do quadrado grande ao quadrado menor, já é uma série com 4 elementos. Eu tenho também aqui as garrafas, né, de diferentes alturas, e tem o material, que em geral é o material que está disponível nas escolas, é a escala, né, ou material cozinheiro, e ele começa com 1, vai até o 10, né, é um material que pode ser explorado de várias formas, uma delas é essa, para seriação. E tem também o dominó, né, que eu posso pedir para que as crianças organizem com o número de pintinhas. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, aí depende se ela consegue associar o numeral a quantidade ao número de pintas, né? Muito bem, o que mais que nós podemos fazer, né? Deixa o material para que um primeiro momento é sempre a criança explorar, ela tomar contato com esse material. Por que essa exploração é importante? Porque é essa exploração que vai fazer com que ela apreenda determinadas características. Lembra aquelas que nós vimos lá no começo da nossa fala? Se é alto, se é baixo, se é médio, se é curto, né? Então, se é comprido, então, se é fino, se é grosso. Então, essa exploração, e não é uma exploração de 5 minutos, né? Então, eu levo lá, deixo aquele material. Se for material de madeira, eu deixo aquela caixinha com aquelas madeiras lá num cantinho e vou observando como é que essa criança vai mexendo. Conforme ela vai, e é óbvio que ela vai começar a organizar esse material, né? Aí a gente vai começar a perguntar, né? Como é que ele organizou, como é que ele ordenou aquele material. Pode ser que, de repente, ele tenha feito uma construção, e aí você observa naquela construção que ele fez, como é que ele organizou aquele material, né? Por que ele fez aquilo? Se tem um grande, se tem um pequeno, qual é o maior, né? E se ele conseguiu colocar aquilo numa ordem, né? O que vem primeiro, o que vem depois, qual é o menor, o que vem por último, o que está no meio entre o maior e o menor, né? Se for uma série de 3 elementos, né? E se for séries maiores ainda, né, é importante que você vá apresentando para ele outros elementos e pedir para que ele vá compondo aquela série, né, incluindo um elemento para acrescentar aquela série. Ou seja, há uma série de questões que você pode fazer, e essas questões vão depender muito da manipulação que a criança estiver fazendo com esse material. Né? A Leonardo também diz, né, que de acordo com o Simmons, a gente pode realizar atividades de seriações a partir da ordenação de cenas, né, de histórias. Então, eu tenho o começo, o meio e o fim. Pedir para que a criança, né, entregar essas figuras, pedir para que elas observem, né, que ela observe o que
elas fazem, também pedir para que elas observem as cenas, né? E peça para que elas organizem, né? Pergunte por que ela organizou daquela forma, né? O que elas podem dizer sobre aquelas figuras, né? Se elas vão contar história, né? Então, o que vem antes, o que vem depois, lembra lá dos nossos conceitos iniciais, né? Se a criança ainda não perceber, vai instigando, né? Todas elas têm a mesma coisa, o que você acha que tem nessa, o que você acha que tem nessa, né? Até se ela consegue perceber que ela pode sequenciar aquilo que ela está observando. Inicialmente, elas não vão sequenciar, né? Então, vai precisar de muito tempo, e aí é importante que você tenha vários desses materiais à disposição para que as crianças possam brincar com eles, né? Qual delas representa o que pode acontecer primeiro, o que vem depois? Então, assim, ela não consegue organizar, mas ela consegue descrever cada uma das cenas. Você pode perguntar para ela, o que você acha que aconteceu primeiro, né? O cachorrinho tomou banho ou ele se sujou, né? Primeiro o cachorrinho se sujou, depois ele tomou banho. Não, ele tomou banho, depois ele foi brincar e se sujou. Qualquer das duas explicações estão corretas. Por quê? Porque ela justificou, né? Então, assim, não há uma sequência, né? Muitas vezes uma sequência que é a correta. É a forma como a criança justifica, né? A ordem que ela deu é que a gente vai ver se há uma coerência entre uma coisa e outra, né? E aí a gente perguntando, né, qual delas que representa o que deveria ter acontecido por último, por que você acha isso, né? Inclua uma nova cena para ser inserida numa história, né? Então, por exemplo, você tem lá uma sequência de 3, né? O antes, durante e depois, acrescente uma outra no durante ali, né? Para ver como é que a criança lida com essa inclusão de classe, né? Na verdade, ela está fazendo uma inclusão dentro da série, né? E veja ainda se há uma outra forma de organizar aquilo lá, né? Então, é importante que a criança possa manipular e possa experimentar diferentes formas, né? Não há certo, não há errado, mas é necessário que haja uma justificativa que seja coerente com a proposição que é feita. Muito bem. Aí, nós falamos também que vamos falar um pouco sobre a classificação. O que é a classificação, né? Ela vai exigir desse nosso aluno, né, que ele estabeleça relações entre parte e tudo. Se na seriação nós trabalhamos com as diferenças, na classificação nós vamos trabalhar com as semelhanças, a partir de um determinado critério que o aluno estabelecer. Então, é importante que eles percebam semelhanças e diferenças entre os objetos que, posteriormente, serão classificados. Então, a mesma coisa, vamos trazer o material, vamos deixar os materiais para que as crianças brinquem, observe-nos nas brincadeiras, o que surge, como é que elas organizam, né? Para que a gente possa pensar um pouco mais e fazer com que a criança reflita sobre esses movimentos que ela está fazendo. O que nós podemos fazer? Propiciar recursos. Quais seriam os recursos? Deixar à disposição das crianças materiais de diferentes formas, tamanhos, espessuras, alturas, aspereza, etc. Muitas vezes, a gente vai observar que a criança, ao brincar, por exemplo, no pátio, se ela tem lá diferentes blocos, né? Então, como é que ela brinca com esses blocos de tamanhos diferenciados? Se você vai, por exemplo, se você tem um tanque de areia, que é possível brincar com essas crianças, deixar algumas vasilhas, mesmas vasilhas, né, com o mesmo formato, de tamanhos diferentes, né, para que as crianças possam manusear e você possa fazer as intervenções necessárias, né? Disponibilize para as crianças tanto material estruturado. O que seriam materiais estruturados? O material mais clássico que a gente tem para trabalhar a classificação seriam os blocos lógicos, né? Que são 4 formas, 3 cores, 2 tamanhos e 2 espessuras, né? Ou outros materiais que são semi-estruturados, né? Eles não são necessariamente para isso, mas podem ser utilizados, ou materiais que a gente chama de isomórficos. O que são materiais isomórficos? São materiais que vão representar um determinado material. Por exemplo, eu posso fazer um bloco lógico, mas como eu não vou trabalhar com a espessura, eu posso trabalhar com furos. Então, eu pego 4 formas, 3 cores, 2 tamanhos e com furos e sem furos,
né? Então, eu estou fazendo um material que muito se assemelha a um outro que já tem, né? Mas que vai trabalhar ali determinadas habilidades, né? Então, além de propiciar recursos, eu também posso propor atividades, né? Tanto atividades livres, deixar com que eles brinquem, manuseiem, né? E a partir do que eles manuseiem, compartilhar com os demais colegas do grupo, né? As brincadeiras que estão sendo feitas, e posso também fazer algumas atividades direcionadas. Eu trouxe também, assim, alguns materiais, né? Ó, vamos ver ali os coelhinhos, né? Então, eu tenho coelhinhos de 2 tamanhos, grandes e pequenos, tenho coelhinhos brancos e coelhinhos rosas, né? Esse é um material elaborado por uma professora, né? Eu tenho ali também, ó, materiais que a gente fala que são semi-estruturados, que são tampinhas de diferentes tamanhos, né? Então, as professoras vão fazendo coleções, e a partir dessas coleções aí, deixa lá para que as crianças possam brincar. Eu posso trabalhar com potes, eu posso trabalhar com tampas, eu posso trabalhar com caixinhas, né? Aí o material, ele é bem vasto, né? Eu tenho ali os blocos lógicos, né, que é o material estruturado, tem um outro materialzinho ali, né, que uma outra professora fez, o link também está disponível para vocês, né, nas referências aqui no material. Então, ela fez, olha, bolsinhas com alças e bolsinhas sem alças, bolsinhas de 2 cores e bolsinhas com botões e sem botões, né? Então, esse é um outro material. E aí está o link, né, da onde tem algumas ideias, algumas sugestões que vocês podem fazer lá com sucatas, né? O que mais que a gente pode fazer com esses materiais? Pedir para que as crianças classifiquem, eles observam que tem grande e pequeno. Então vamos separar os grandes dos pequenos. Tem branco, tem azul. Então vamos separar por cor, né? Tem redondo, tem quadrado, vamos separar por forma. Tem áspero, tem liso. Qual é o atributo que a criança vai selecionar? Né? Então, ela pode, de repente, com cheiro, sem cheiro, né? Então, ela vai selecionar lá cheiro agradável, cheiro não agradável. O atributo é ela que seleciona. O que nós vamos fazer enquanto professor é observar se ela mantém esse mesmo atributo enquanto ela está separando essa coleção. É muito comum que no início as crianças vão mudando o atributo conforme elas vão manuseando esses materiais, né? Até que, por fim, ela consegue manter o mesmo atributo para separar o material que é colocado à disposição dela, né? Eu posso também classificar pelos atributos que ela não tem, né? Então, eu mostro a peça e posso dizer o que ela não é. Então, eu pego um círculo grande, vermelho, grosso, né? Aí ela não é um quadrado, ela não é um retângulo, ela não é um triângulo, né? Vamos supor que ela seja vermelha, então ela não é azul e ela não é amarela, né? Então, também trabalhar com o não, o que é que a peça tem e o que é que a peça não tem dentro dos atributos que um determinado material foi colocado à disposição e ela usou como referência. Né? Não se esqueçam também do registro, que é extremamente importante, né? Que a criança consiga desenhar de frente, de cima, de lado, de baixo. Esses registros, eles são extremamente significativos, né? Porque a gente consegue, a partir do registro, acompanhar a evolução da criança, ou de aspectos que são significativos no seu desenvolvimento e que podem compor o portfólio de avaliação dos alunos. Né? Posso propor jogo de dominó, como, por exemplo, eu pego lá os blocos lógicos, coloco uma peça, e a peça seguinte, ela só pode ter uma diferença da peça anterior. Então, eu coloco lá um círculo grosso, amarelo grande. Então, a próxima peça, ou ela vai mudar a cor, ou ela vai mudar a forma, ou ela vai mudar o tamanho, ou ela vai mudar a espessura, que são essas características que eu tenho nesse jogo, né? Posso também fazer um dominó de 2 diferenças, de 3 diferenças, de 4 diferenças. Então, veja que cada hora a criança vai conseguir pensar e ela vai pensando sobre a peça anterior, né? Que é o tempo todo ela vai estar pensando sobre a peça anterior que se modificou a cada jogada que foi efetuada,
né? Ou seja, uma série de materiais, de jogos que o professor pode fazer, vai ter que ser repetido várias vezes, né? É interessante também, por exemplo, com os blocos lógicos, a gente tem divide as peças, né, metade para cada grupo, e aí o grupo vai pedindo a peça que o outro tem, né, que é aquela que ele não tem, por isso a importância de dizer o que a peça não é. Se eu tenho 4 formas, né, e grandes, né, da cor amarela, eu, para ter todas as peças, eu preciso, então, ver quais que eu tenho e quais as que estão faltando e pedir para o colega, né? Então, esse jogo é bem interessante, porque ele pede, o amigo entrega a peça, mas ele não pode pedir depois a peça de volta, ele tem que pedir uma outra peça se ele quiser montar o seu conjunto, né? Obviamente que conforme eu vou formando aí os meus grupos, né, os meus conjuntos, eu vou obtendo pontuação lá no jogo, né? Ainda o que nós podemos fazer? Né? Possibilitar inicialmente a exploração desse material, veja que é um material riquíssimo, veja que cada criança vai ter que perceber os atributos que são mais significativos, para uns não são necessariamente para outros, né? Então é preciso que ela se aproprie desse material, né? O professor vai observar como é que essa criança organiza esse material e pode fazer algumas perguntas, né? O que vocês podem me dizer sobre esse material? Observe quais são as características, principalmente nos materiais não estruturados, né? Como é que que propriedades eles apreendem daquele objeto, né? Todas as peças são iguais, né? Ou elas são diferentes. Então, vamos ver que outros atributos eles percebem, né? Quais as características, então, dessas peças que vocês têm, né? Então, imagina que numa rodinha, cada um levantou um atributo, então eu posso dizer que eu tenho pecinhas lisas, que eu tenho peças ásperas, que eu tenho grandes, que eu tenho pequenas, que eu tenho amarelas, que eu tenho azuis, né? E por aí vai, né? É possível organizar essas peças? Vamos supor que eu quisesse organizar. Como é que eu posso organizar? Então, vamos ver quais são os atributos que ele seleciona, né? E justifica que forma que ele organizou, e vamos ver se ele mantém as propriedades que ele elencou daquele objeto. Pode ser organizado de uma outra forma, né? Pegue uma peça e diga, então, as suas características. Peça outra peça e peça para que ele compare, né? O que elas têm de semelhantes e o que elas têm de diferença, né? Então, veja que a gente também está trabalhando, né, com a questão da comparação. Muito bem. Então, para aprender os números, né, o que eu preciso, né? Elas têm que compreender esse sistema de numeração que ele segue uma sucessão numérica, né? E que se dar por uma questão de inclusão hierárquica, né? Nós sempre adicionamos uma unidade, né, mais um a um número, né? E tenho também que compreender que o 7 pode ser composto do 6 mais 1, do 5 mais 2, do 4 mais 3, né, do 3 mais 4, e por aí vai. Né? Então, veja que trabalhar com a questão, compreender a questão numérica, é preciso que eu entenda, né, que eu tenha desenvolvido, né, a comparação, que eu tenha desenvolvido a seriação, que eu tenha desenvolvido a inclusão de classe. Né? E é preciso que a gente desenvolva nas crianças o senso numérico, né? Antes, né, dela perceber a questão dos números. O que é esse senso numérico, né? É ela compreender que há os números, né, e essas operações, né, e suas operações. O que são os números e as suas operações? Há um certo símbolo que vai representar uma determinada quantidade e que eu posso operar usando essa linguagem, né? Quando a gente fala operações, não estamos falando dos algoritmos, né? Estamos falando daquilo que ela sabe, -1, mais 2, a diferença entre o que eu tenho 3 balas, você tem 2 balas, quantas balas você tem a mais do que eu, né? Então, são situações do cotidiano que vai ajudar a que ela perceba essa questão da adição e a questão da subtração, e também da multiplicação e da divisão, né? Esse senso numérico, então, vai possibilitar que ela tenha uma capacidade de usar os números e métodos quantitativos como meio de comunicação, para ela processar determinadas informações e interpretar
essa informação. Então, não basta só saber os números, né? É preciso como eu utilizo esses números. E isso, eu preciso ter claro que há diferentes situações que podem ser vivenciadas nessa faixa etária, né? E que os números servem para diferentes coisas, né? Então, eles servem, por exemplo, para localizar um endereço, o número de uma página, né? Pode para identificar uma data, um telefone, o número de uma página. Pode ser uma ordenação, quem vem em primeiro, quem vem em segundo, quem vem em terceiro. E ele pode quantificar também a altura, número de alunos, consumo de litros de refrigerante, litros de água, né? Velocidade de um carro. Então, assim, os números são usados no nosso cotidiano de diferentes formas, né? E nós precisamos explorar todas essas para que a criança consiga. Então, veja que é um processo muito longo, né? Não é algo que se faz da noite para o dia e não é algo que se faça só ensinando. É preciso vivenciar e experimentar. Muito bem. O conceito de número, ele vai envolver, então, uma série de coisas. É preciso corresponder um a um. Lembra da nossa menininha contando as moedas? Né? Como ela tinha dificuldade em articular, né, o 1, o 2, o 3, com a quantidade, né, essa correspondência 1 a 1. É preciso que eu saiba a quantidade que há em um determinado conjunto, quantas bonecas, né, que é a cardinalidade. É preciso que eu conte também o que é que vem, né, o 1, depois vem o 2, depois vem o 3, né? Conte por agrupamento, por exemplo, conte de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, né? Que eu reconheça os símbolos numéricos, né? Que eu consiga representar esses números numa reta, que é a questão da sequência, né? Que eu trabalhe essa percepção de inclusão e essa percepção de invariância, que nós já falamos sobre isso, né? Esse é um processo longo, é extremamente complexo, né? E ele vai muito além do reconhecimento dos numerais e da sua recitação. E vai muito além do que o aprendizagem das técnicas operatórias, que nada mais é, né, do que a simplificação de vários processos. Então, para conseguir compreender a técnica operatória, eu preciso compreender compreender o que é um número e desenvolver esse senso numérico, além de outras habilidades que vocês vão ver ao longo aí desse nosso evento. Muito bem, a gente tem então a Base Nacional Comum Curricular, né, o Referencial Curricular do Paraná, né, e que ele vai falar que essa educação, principalmente na pré-escola, ela articula o educar e o cuidar, né. Nós falamos sobre alguns aspectos dessa educação matemática, né, na educação infantil, e é preciso, então, que a gente tenha claro, né, como diz lá na BNCC, a nossa intencionalidade educativa, né, partindo daquilo que a criança já sabe para o que ela precisa saber. E como vai ocorrer isso daí? Através das interações e através das brincadeiras, através de jogos, de coisas que eu observo no cotidiano das nossas crianças, né? Lembre-se que o nosso olhar é que vai auxiliar a organizar as nossas ações e as nossas proposições de tarefas e atividades, né? A BNCC vai dizer também quais são os nossos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é convivendo. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar esses conhecimentos, é brincando, é participando, é explorando, é expressando e, principalmente, é se conhecendo nesse processo. Isso vai se dar de uma forma interdisciplinar, né, que vai envolver aspectos éticos, políticos e estéticos e que a gente precisa ter claro. Eu trouxe para vocês aqui um material, né, que nós preparamos, que leva em consideração, né, o que o Referencial Curricular do Paraná tem. Então, nós temos aqui os objetivos da BNCC, né, e os saberes e conhecimentos que estão propostos aí no nosso Referencial Curricular do Paraná. Eu coloquei em azul, né, quais são os saberes e conhecimentos que isso que nós conversamos aqui, né, nós estaríamos trabalhando, né,
que é manipulação, exploração, organização de objetos, características físicas, propriedades e utilidades desses objetos, textura, massa e tamanho dos objetos, trabalhar com agrupamento por semelhança, que são as organizar, comparar, classificar, sequenciar e ordenar esses objetos, trabalhar com medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento, de massa, de capacidade, né? Contagem, a relação entre os números e as quantidades, né? Registrar tanto de forma gráfica como oralmente, né? Através também de jogos dramáticos, né? Que vão retratar esse conhecimento, as propriedades e funções dos objetos, semelhanças e diferenças entre esses elementos, e por aí vai, né? Então, eu deixei aqui em vermelho alguns que nós vamos explorar mais no primeiro ano, né? Mas o que é importante é que, veja, temos um objetivo, que é o registrar, né, observações, manipulações, usando múltiplas linguagens. O desenho, o registro por números, escrita espontânea e usando diferentes suportes. Por que que isso é importante, né? Isso é importante porque a nossa criança, né, precisa organizar este pensamento. E o registro é uma forma de organizar o pensamento, né? Seja ele de que natureza for. Muito bem, eu queria saber então se vocês têm alguma dúvida, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat, para que possamos aí abrir para um bate-papo. E desde já eu agradeço a atenção de vocês, né? E espero, de uma certa forma, dentro desse nosso curto tempo, ter auxiliado vocês a pensarem um pouco sobre como desenvolver, né, a matemática relacionada a números e operações com as crianças da pré-escola, tá bom? Um grande abraço e até já. Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham gostado da palestra. Estou aqui para avisá-los e avisá-las que estaremos em um novo link ao vivo para responder as perguntas que foram feitas nesta live, neste chat. Então, colocaremos no chat, nos meios de comunicação que temos com vocês, esse link da live e estrearemos aqui no canal da CAI logo em seguida, assim que acabar este vídeo, tá bom? Aguardamos vocês lá nesse novo link. Podem fazer as perguntas de vocês. Se quiserem fazer novas perguntas, consideraremos todas feitas aqui neste vídeo, tá bom? Até mais!